Que domingo mais legal! Como pode melhorar? Inclusive, eu tava quase me perdi aqui no horário, que eu tava justamente lendo meu livro do Peixe, que é do X-Men. Eu peguei ele para ler novamente e eu tava aqui me divertindo na leitura. E eu estava com a alegria dos negócios. O que a gente pode fazer com esses dois livros juntos e misturados nesse E é bem dia? interessante, porque eu tava hoje fazendo uma reunião, né, com a Lali Hancock, que também é uma facilitadora de X-Men, e ela tava justamente falando sobre negócios e X-Men. Quantas das nossas capacidades, né, de criar, que é totalmente diferente, porque a gente é X-Men, que não é de acordo com os humanoides, não é acordo, né, de acordo com essa realidade, e que a gente pode usar a nosso favor. E o mais legal, assim, estou num espaço de total derretimento, né? Essa clareza que você trouxe agora, a gente ter essas capacidades e usufruir para o nosso negócio, os nossos negócios e a favor dos nossos negócios, é algo que foi muito, digamos, divertido neste momento que a gente escolheu, né, o mês de agosto, surfar nessas possibilidades do X-Men. Tem muita gente perguntando o que é isso, X-Men? O que é isso, X-Men? E aí eu vou pedir até para a Fernanda trazer um pouquinho de clareza sobre isso também. Ela já está mais tempo no Axis e a gente está trabalhando aí em prol de, sim, expandir essa energia do X-Men. Mas digamos que o maior erro que eu fiquei com a lenha aí há alguns anos era exatamente a potência da pessoa com os negócios. Sim, eu gosto muito de falar que sim, se você pegar essa comparação do filme, né, fala muito sobre esses superpoderes que todos nós, a maioria de nós temos, e a gente, em vez de colocar aquilo como uma potência, a gente coloca como errado da gente. Então, você é aquela pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, ou aquela pessoa que é focada demais, está ali fazendo alguma coisa, e aí parece que o mundo ao redor some. Ou dentro dessa realidade que dizem os autistas, os que têm hiperatividade. E se isso, ao invés de ser uma coisa errada, fosse uma capacidade que você tem? E para mim, X-Men é sobre isso, sobre o que está certo sobre isso que a gente não está percebendo, né, das nossas capacidades. E trazendo para as pessoas de uma forma que isso pode ser usado exatamente como a gente falou no início, a nosso favor, se reconhecido. Porque como eu usufruo de algo que eu também não reconheço? E aí foi esse espaço que se abriu para mim de uma forma que eu falei, vamos levar isso para o mundo. Tem mais pessoas que precisam saber disso. Detalhe, né? Adultos com todas essas características, né? Enfim, não é só crianças. Exato. Mais E você precisa ter, né, o extremo de, olha, não consigo me socializar, igual o autismo fala. Não, é sobre, será que eu, às vezes, me dá uns 5 minutos, eu brinco, né? E eu quero ir embora, quero ficar sozinha, já aguentei, tem muito som, tem muito pensamento no meu universo. Isso é ser um X-Men também. Então, às vezes, a gente também vai pro extremo oposto, né, da coisa que tem que ser extremamente claro e não é, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar para mim, que quando eu fiz, né, o fundamento e estava na classe de fundamento, quando eu fiz a primeira vez o X-Men, o que você está reconhecendo no outro como uma capacidade? É justamente a capacidade que você tem em você. E essa é a sua capacidade X-Men, que você está reconhecendo em todas as outras pessoas, menos em você. Aquilo que você está ali sendo e você não está reconhecendo nesse momento. Você estava falando do livro, né? A gente tem esse livro já traduzido para o português. Sim. Esse livro, ele foi traduzido recentemente, assim, recente que eu falo porque tem menos de 2 anos, né? Ele foi traduzido em outubro do ano passado. Do ano passado, retrasado. Acho que do retrasado. Enfim, mas tem pouco tempo em relação à importância de textos que estão ali, de clarezas e explicações, conhecimento, né, acerca de Gary Douglas, Dr. Ben, e principalmente quem já era da área e que já acompanhava crianças com esses perfis, né? Todos que a gente está falando. Então, é um presente. E nesse presente, o que mais a gente pode, digamos, trazer? Você falou do filme, né? Essa relação que o Axis tem hoje com o filme e que carinhosamente o Gary coloca, né, essa turma deliciosa como os X-Men e não vendo como deficiências ou coisas que deveriam estar separadas de todas as outras coisas, de todas as outras pessoas. Sim, e eu gosto muito de trazer até essa comparação do filme.
Pega, por exemplo, qualquer um dos personagens, né? O Ciclope, que é o que tem, né, o raio nos olhos. Antes dele poder usar o óculos, saber a hora de abrir os olhos, da onde focar para poder ir lá atingir o raio dele, ele saía atirando para tudo quanto é lado. Então, a mesma coisa com as nossas capacidades. Antes a gente saber, né, como lidar com elas, primeiro vai para tudo quanto é lado, né? Ou então, se você pega, por exemplo, a vampira, né, que num dos filmes ela, ai, se eu beijar meu namorado, eu vou sugar toda a energia dele. E o quanto você coloca aquilo como errado, e quando ela conseguiu salvar o universo, porque ela justamente sugou a energia, né, de uma das pessoas no filme. Então, o quanto a gente está se colocando de errado, porque as nossas capacidades não são essas do que, né, essa realidade fala. E aí a diferença fica escondida, guardada, encapsulada, mascarada, né? Sim. Eu falo quantas vezes, né? E a diva, né, que fala muito isso. Quantas vezes você é julgado porque você, né, para na metade de acordo com essa realidade, as coisas que você faz, ou você pula de um lugar para o outro, né? Porque X-Men é isso, ele vai aproveitar o melhor de cada coisa e vai criar a sua. Usufruindo do que está ali disponível naquele momento, naquela situação. Exato. Exato. E como a gente pode trazer um pouquinho sobre o que é a escolha da gente, né, de estar com a Diva e estar trazendo essa classe, mesmo que online, para os brasileiros, para que a gente usufrua também de tudo que está aí disponível. Esses dias eu escutei como que essa classe se criou, né? A Anne Maxwell é a oráculo do Gary, né? E é a que escreveu o livro. Só que eu brinco que a dona da especialidade é a Diva Dias, né? E aí, um dia ela tava fazendo umas perguntas pro Gary na classe, e o Gary falou assim, tá na hora agora de você começar a reconhecer as suas capacidades X-Men e começar a contribuir com o universo com essas capacidades. E foi assim que surgiu a classe do X-Men. E especialmente a Diva, para mim, ela é uma super humanoide, né? Para quem não conhece ela é gerente do castelo, né? Ela é, tipo, a gerente da livraria do Access. Então, ela sempre está criando. É uma colombiana que, né, que olhou as capacidades dela e falou assim: tá bom, eu quero criar mais, eu desejo criar mais, e como eu posso usar isso a meu favor? E aí, ela está ali, né, vivendo na Europa hoje, trabalhando para o Access, que é uma empresa multimilionária, trabalhando no castelo, que é super energia de contribuição. E aí, ela tem essa coisa do: olha, se você não for para mim, eu não for falar assim direto e reto, eu vou me pular para tudo quanto é lugar, porque essa é a minha capacidade humanoide. Você me fala uma coisa, já começa a criar várias outras ali. E usar isso assim, muitas janelas sim. E particularmente trabalhando com ela na livraria, eu vejo o quanto ela cria várias ideias. E o quanto ela reconhece que ela é ótima criadora. Ok, então quem pode colocar aqui em prática para mim? Fantástico. Eu não sei. Esse movimento, não, sim, esse movimento, né, dessa conexão com a Diva, na primeira chamada que nós fizemos, ela tinha me perguntado, né, por que Diva, né? Agora, e por que Diva agora no Brasil? E aí foi realmente quando eu comecei a baixar todas as minhas barreiras, porque já tinha acessado o diagnóstico, já tinha, digamos, né, percebido várias das coisas pelo lado desastroso de tudo, como você colocou, né? Então, assim, esse espaço agora, ele foi criado de uma forma tão divertida que sim, a gente pode se empoderar dessas capacidades e mostrar para as outras pessoas. E eu tenho falado muito com os adultos, porque a gente está classe de base, tá, né? Vários cursos, as mentorias, então, uau, que tá, gigante que está esse processo, porque nós nos recebemos do jeito que nós somos e paramos de alguma forma, de uma insanidade de se adequar, de se encaixar dentro de lugares, espaços que de verdade não nos cabem. Sim, ainda. Sim. E para mim, eu sou formada em psicologia também, né? E para mim, ter estudado isso e ter olhado isso de uma outra perspectiva, opa, peraí, a gente não tem que fazer eles ficarem funcionais para viver nessa realidade. Não, a gente tem que empoderá-los a perceber que eles já são funcionais do jeito deles e que eles não vão encaixar nas caixinhas dessa realidade. E a partir do momento que eu comecei a olhar isso, eu falei, cara, como eu sou X-Men também e nunca reconheci. Porque essa também é uma capacidade que todo X-Men tem.
às vezes é de se diminuir para caber nas caixinhas e nas realidades das pessoas. Às vezes você é a filhinha perfeita, né? A esposa perfeita, né? A mãe perfeita. E isso é uma capacidade que a X-Men também tem, que é, olha, eu consigo perceber quais são as expectativas que tem aqui, quais são as agendas que tem aqui, deixa eu atender isso. E é um passo grandioso para a nossa leveza, né? Alguém fala assim, nossa, mas você não tem traços nenhum e tal. Eu falei, é um pouquinho diferente do que essa realidade coloca, que é ser isso. Porque está tão acostumado com o outro lado, né? Do que é o errado, que é o torto, que está esquisito, que não fala ou que não anda direito. Mas existem um espaço para gente que é muito mais do que isso. Ele vai muito além do que a gente está ali enxergando, né? A olho nu. Sim. Então, se colocar na permissão, eu não sei, nesse momento, né, a psicóloga principalmente trazendo contribuição para todos nós, eu acho que é o momento dos pais terem essa possibilidade de receber todos os X-Men nesse ponto de vista do Axis, né? Sim, e sair depois. É disponível. Na verdade, a gente fala assim... Sou eu? Meio que tá dando uma atrapalhadinha. Deu uma cortadinha você. Agora voltou. Eu falo que é muito também sair dessa coisa, sabe? Que eu brinco que é o normal dessa vez, né? Criança foi feita, por exemplo, para brincar. A criança não vai parar quieta na escola, sentada na carteira. E quantas vezes as crianças estão sendo diagnosticadas por hiperativas porque não estão sendo crianças? E aí é começar a perceber que, e assim, não é uma crítica, é só uma consciência, que às vezes o estilo de ensino já está ultrapassado para essas crianças. Às vezes eu percebo, né, com crianças que eu trabalho, cara, ela é muito boa auditiva, então ela se grava e ela fica ouvindo as aulas dela gravada, porque é a forma que ela aprendeu. Não é na lousa lá, escrevendo com o professor que ela vai aprender. Não é sentando lendo um livro. Tem gente que vai ser, tem gente que não vai ser. Então, isso também é uma capacidade X-Men, de você perceber o que é em mim que é o presente, que eu posso usar a meu favor. E é bem interessante, dessa forma que você trouxe, eu lembrei aqui agora, eu apliquei barras num garoto de 9, 10 anos. Foi a primeira vez que ele recebeu barras, só que com ele, na hora que ele, eu acho que foi barra de implantes, tinha 10 minutos que ele estava na maca, né? Eu rodei, eu falei, tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, e o enunciado aclarador em inglês. Sabe o que aconteceu? Durante todo o processo da sessão dele, ele repetia o enunciado em inglês sem ele nunca ter estudado inglês. O que você acabou de falar, ele só ouviu uma única vez, no espaço de relaxamento que ele estava ali. Então, assim, e aí né, é uma criança que, inclusive, tinha que se corrigir para colocar, né, corretamente na escola. Então, e aí eu chamei a mãe e falei, olha, você tem noção de que seu filho tem uma facilidade gigante para ele aprender outras línguas? Então, esse é o presente, né, filho? Exato. E começa a olhar a gente como adulto também, onde a gente não está se encaixando, e que se a gente começar a olhar, que não é a respeito de se encaixar, mas é a respeito de reconhecer a potência e o presente que eu sou. E essa peça, ela é única. E aí, se ela começa a se moldar para caber em lugares que não é aquele que ela exatamente é, existe um déficit, né? Aí ela se diminui. Sim, e outra coisa que para mim, fazer a classe de X-Men ajudou muito. A gente também ouve, para quem já é do Access, né, que X-Men é o autismo, é a pessoa que tem TDAH. E para mim, eu falei, cara, mas eu não tenho nada disso, né? Seja olhando para os viés, né, do Access, seja olhando para os viés dessa realidade. E aí, de repente, eu fiz, né, a classe e falei assim, não, eu tenho toque, eu tenho muita tendência para um outro lado de X-Men, que muitas vezes também a gente não está se reconhecendo. Eu sou aquela pessoa detalhista, eu sou aquela pessoa que vou olhar, assim, eu me foco tanto que às vezes eu esqueço de tudo que está à minha volta.
quando eu gosto de um assunto, eu sou muito profunda naquele assunto, quero conhecer ao máximo. Então, o quanto disso também é uma capacidade X-Men que a gente não está percebendo. Né? E a gente também só vai para essa coisa, né, do padrão dessa realidade e tudo mais. E isso, essa classe também me mostrou. Né? A dislexia, que às vezes eu escrevo, eu troco as palavras, né, as letras de lugar. O quanto, talvez não seja isso, seja porque eu estou seguindo. Tudo isso eu tenho, tá? Não vou nem falar assim, vamos né? colocar a lista. E o quanto isso é seguir energia, o quanto isso é leve. Exato, e isso é uma das coisas que para mim ficou muito claro. A gente não funciona na velocidade dessa realidade, quem é X-Men. A gente sempre funciona muito mais rápido que essa realidade. Então, por isso que às vezes, na hora de escrever, já passou, porque pra gente estar na frente. A gente funciona numa velocidade muito mais rápida. Então, ok, que contribuição eu posso ser aqui? E como que eu também posso trazer essas pessoas para minha velocidade ou respeitar as velocidades dessas pessoas? E haver uma integração e não mais a separação, Sim. né? E esse espaço de ser rápido em muitas coisas, isso é o que a gente estava falando também das crianças. Então, nós temos aí adultos e crianças que não estão sendo quem eles seriam se eles estivessem sendo eles próprios, né? E essa possibilidade de ter essa classe e essa especialidade, né? Trazendo para a gente mais informação e sem falar nas ferramentas, né? Porque não é só informação, sim, são ferramentas. Sim, e acompanha muito a Diva. Ela está fazendo uma série de Zooms gratuitos também para falar um pouco sobre riqueza certa, mas com viés, né, de humanoide também. E esse último que ela fez essa semana foi sensacional, que era os 7 passos para você, né, poder gerenciar seu negócio. E é muito legal, porque uma das coisas que ela trouxe foi justamente essa. Quanto a gente está quanto X-Men funcionando no futuro? Por que não trazer por agora? Já é hora. Puxar, né, o do futuro para o agora. E que, para mim, eu falo assim, cara, faz muito sentido. Tá tudo fazendo sentido nesse processo. Com relação ao que a gente tem de espaço do próprio livro, né? Que foi a primeira coisa assim que eu acessei, o quanto a gente diminui a sobrecarga sensorial simplesmente com a pergunta a quem pertence isso. Eu vi que entraram algumas pessoas, até a Caliandro. Gente, se vocês tiverem perguntas também, o Léo, o Leonardo. Oi, Léo! E assim, um monte de possibilidades diferentes em função da gente ter essas ferramentas disponíveis. E a Caliandra colocou, muito grata pela consciência que recebemos a respeito disso. A clareza que isso traz é fantástica. E dentro do que a gente está falando, né, dessa empresa Access Consciousness, a gente está hoje dedicando esse momento a trazer um pouquinho, assim, digamos, 0,0001% com relação ao que a gente tem aí disponível para os X-Men, que, como a própria Fernanda colocou, não é só para os adultos X-Men. A gente tem, né, possibilidade de integração. Então, acho que o Axis ele traz tudo isso de uma forma muito grandiosa, porque é tudo consciência, inclui tudo e não julga nada, né, Pedro? Exato. E eu acho que essa é a beleza de várias perspectivas, né? Não só aqui a gente está trazendo X-Men, mas de todas as coisas dessa realidade, negócios, relacionamentos, trazer uma perspectiva diferente de que e se não tivesse errado? E o que está certo sobre isso? Que para mim essa é uma das belezas do Access, né? Empoderar você saber o que você sabe. Então não é sobre o outro, é sobre você e o seu saber. Isso, e nos dar esse presente de ver o que mais que existem, na verdade, outras realidades e que são presentes, né? Que a humanidade ela pode ter acesso de um olhar sutil e gentil também. Né? Sim. Sim, e isso é uma das coisas que eu escuto muito também falar sobre X-Men. E se em vez de, né, a gente estar o errado da história, a gente fosse a evolução dessa humanidade, né? Porque eu percebo, né? E é muito do que a Diva tem trazido muito. E se você não fosse, né, o errado dessa realidade, sim fosse a evolução dessa realidade. Uau, que mais é possível, gente? E começa a olhar, eu sempre falo, começa a olhar aquilo que você sempre colocaram de errado em você, ou que você sempre se culpou, né, sempre achou errado de você, e se aquilo fosse sua potência?
E se aquilo fosse... E vai para aquela criança que talvez ela gargalha alto demais, e aí chega num lugar que isso é errado, e aí acabou. Aí ali ela vai ter, né, várias situações ali, que é uma potência gigante. Olha, por exemplo, na minha infância, né, eu sempre fui a criança chorona. E eu não tinha consciência que eu estava percebendo, né, todas as tristezas, todas as coisas acontecendo ao meu redor. E eu era a única que colocava isso para fora. Então, começa a olhar para isso também. Onde é que a gente está se colocando de errado? É a chorona, só faz escândalo, né? Ou manteiga derretida, né? Como eu já fui chamada várias vezes. E se aquilo fosse só você percebendo tudo ao seu redor? E eu falo assim, quanto uma nós, a gente percebe, mas parece que a X-Men percebe o dobro disso, né? O triplo disso. Então é muito mais intenso. E aí é você externalizar o que os outros às vezes não querem externalizar ou não está disposto a externalizar, o X-Men tá, e ele vai fazer como se fosse dele e às vezes não é dele. Igual você falou, quem pertence isso, né? Sim, eu lembrei, meu pai me chamava de menina absoluta. E por ser muito literal, eu sempre pegava o dicionário para ir lá e pensava, o que ele está querendo dizer com isso? Essa palavra só se encaixou com sentido para mim depois que aí acessei as informações através da perspectiva do Axis. Aí eu falei, pai, te amo, realmente eu sou muito absoluta. Sim, isso é uma característica. E hoje eu não vejo isso como erro. Sim, e isso é uma característica de X-Men. A gente sempre vai levar para o lado literal. Então, sarcasmo, né? Eu brinco. Sarcasmo. Não sei piada. Não adianta contar piada para mim, porque eu não sei piada. Por trás. É muito difícil para o X-Men entender. Eu, às vezes, até entendo algumas piadas, mas principalmente no trabalho. Se você não virar e falar para mim, eu quero isso, para mim não vai pegar. Eu não vou entender que, olha, isso mais aquilo outro. Então, me diz o que você está esperando. E quantas vezes a gente também fica desconfortável de tocar em certos assuntos, porque essa realidade diz que é delicado, e pro X-Men é simplesmente, tá bom, é mais uma coisa que você tá me falando, e tá tudo certo. Os ditos tabus, né? Então tem muita coisa que tá ali, porque existe, tá aí, né? Então não ser abordado e não ser reconhecido. E eu lembrei muito, não sei se, acho que você tem bastante coisa sobre a classe conversando com as entidades, né? Sim, que eu sou e desde criança tem os amiguinhos, né? E assim, eu falo que eu cresci sempre criança, uma alma velha num corpo de criança, mas muita coisa de criança guardada até hoje nesse corpo já adulto, né? E depois de ter passado pelo fundamento também, isso ficou muito mais leve. A Caliandra está aqui, acho que ela está ainda em Curitiba, e eu fui fazer com Naomi Irene. E aí foi uma viagem muito incrível que o tempo inteiro tinha entidades, amigos ali, sabe? E falei, uau! Quando a gente faz uma escolha, o universo ele se abre completamente diferente, né, Fê? Exato. Quando essa escolha é uma escolha. Exato. E isso é uma das características que a X-Men tem muito, que é facilidade com entidades, né? Então eu brinco, sabe aquele amigo imaginário, né? Ou tá brincando, parece que tá brincando sozinha, às vezes a criança não tá brincando sozinha, ela tá brincando justamente com esses amiguinhos, né? Entidades aí. Porque ela não tem ponto de vista, porque ele precisa ter um corpo para ele ser um amigo. Exato. A gente tá percebendo. A Caliandra colocou aqui, ó, desculpa, nós somos a evolução, mas isso é fato. Cada geração vem para quebrar paradigma do anterior. Os superpoderes vêm justamente para isso. Isso, inclusive, geneticamente. Uau! Sim. Ela acabou de te responder ainda. Estou por aqui, Gê, mas logo estou por aí de volta. Então assim, gente, essa semana a gente vai ter então essa classe com a Diva. Começa no dia 23. Inscrições comigo, com a Fernanda. A gente está, assim, num espaço de muita tarde. Porque a gente está recebendo desde o dia que a gente escolheu, né? A gente não vai receber só dia 23, né? Sim. Então é um presente também. Sim. E eu falo assim, vamos trazer argumentos dessa realidade. Não é sempre que a Diva tem tradução para português, então aproveitem, né? Não é sempre que a gente consegue uma classe com a Diva, com um horário que é super amigável para o Brasil, porque é meio-dia no horário do Brasil, então é um horário super amigável para o Brasil, porque geralmente, como ela está na Europa, ou é no meio da madrugada, ou para a gente, né, à noite, para ela que vai ser no começo da manhã. Então, aproveita. E fora que a gente é bebê da fonte, né? É bebê da fonte onde o curso foi criado. Que é
uma outra preciosidade, né? Para poder trazer mais clareza, mais conhecimento, mais ferramentas e mais criações. Porque, né, eu já estou na pergunta assim, o que isso vai criar para agora e para o futuro? Sim, e assim, pré-requisito, né? Tem que ter feito uma classe de barras. Não, é fundamento. Desculpa, é fundamento. Fundamento. Fundamento, para quem não é de Access, barras é a introdução, né? Porque pode ter pessoas depois entrando aí. E o fundamento é uma imersão de 4 dias, que inclusive a Fernanda é uma das facilitadoras também no Brasil. E se você não tem, né, o fundamento, mas quer participar, é só comprar o Fundamento Global online, você consegue participar. Ou então fazer uma classe intro de X-Men, que é o pré-requisito, que é o segundo pré-requisito. Gente, atenção! Hoje ainda dá tempo. O Jefferson está perguntando quando e qual a classe? P. Tem habilidades ou desabilidades, que é a classe de 2 dias e meio, que está se transformada em 3 dias, que vai ser 23, 24 e 25, meio-dia às 4 da tarde, no horário do Brasil. Quarta, quinta e sexta-feira. Que semana mais incrível e extraordinária estaremos vivendo, gente? Quem escolhe? Bora lá. A classe de X-Men, que era de 2 dias, agora ele está começando agora com a Diva já, né? 3 então, de 3 dias. A carga horária é menor, porque seriam 2 dias o dia inteiro, então a carga horária é menor, né? Só que mais dias justamente para caber, para todo mundo poder participar. E além dessa facilidade de termos a classe a partir do meio-dia no Brasil, nós temos vários idiomas, né? Quem tiver aí disponível. Temos espanhol, português, inglês, se eu não me engano, russo, inglês, né? Russo e qual mais? Eu tô até com a planilha aberta aqui, deixa eu olhar. Não sei. Tem. Peraí que eu tô olhando aqui. Chinês, temos um registro em chinês e alemão. Então é 7. Olha só, gente. Olha onde nós vamos estar com esse espaço de línguas, energias, idiomas, enfim. Agora entrar na pergunta e, como a Fernanda colocou, né? A gente pode comprar um fundamento ou fazer uma intro. Ainda dá tempo. A classe só começa na quarta-feira. E a gente está aqui para brincar, divertir, informar. E o que vocês quiserem saber, é só perguntar. Pode entrar no direct, pode falar com a gente no... a Patrícia está aqui, ó. Já escolhi e estou inscrita. Como pode melhorar ainda mais? E também vai participar da classe. Exato. Gente, era assim uma rapidinha. Sim. Nós estamos com várias outras coisas aí num preparativo para finalizar agosto. Então, Fê, super grata pelo time com a gente. Já ficamos aí espaços abertos para a gente trazer mais possibilidades aí para a gente, para as outras pessoas e compartilhar esse assunto. Mães, pais, lembrando de novo, seu filho é um presente. Você também é um presente. Deixe o espaço reverberar e que a gente tenha assim mais possibilidades de falar mais sobre esse tema que eu realmente escolho. E Fernanda, seja sempre bem-vinda por aqui também. Pessoal, super grata. Super parceria. A gente já se fala faz um tempo, né? E eu falo, uau, que grandiosas aventuras posso ter com a gente criando junto essa classe. E é um super presente, só agradeço, assim, a contribuição, né? E a gente poder acessar mais e mais pessoas com essa classe. A Diva, que para mim, eu acho que super merece, como eu falo, eu sou suspeita, porque eu admiro muito ela como pessoa, como facilitadora. E trazer ela e ter essa possibilidade de a gente estar, né, poder trazer isso de uma forma para os brasileiros, de uma forma muito acessível, quanto mais sortuda a gente pode ser. Quanto mais a gente pode ser. E para quem realmente tenha, né, essa curiosidade, vamos agora aos curiosos, né, para a gente ter mais clareza e mais conhecimento sobre o que são essas ferramentas de Access Consciousness, o site está disponível, www.accessconsciousness.com. A Diva também tem canal no YouTube, é só procurar Diva Dias. E quem quiser, quem buscar e trouxer qualquer coisa, é só conectar comigo ou com a Fernanda aí no perfil dela também. Sim. E vamos brincar. Se vocês quiserem, o espaço está disponível. A Diva tem um Instagram, olhem o Instagram dela, Diva Dias, né? Com Z no final. A gente tá fazendo várias postagens aí também, né? Sim. E só percebem energia, né? Eu acho assim, eu sei que a gente tem aquela brincadeira, né, do Brasil de vamos com a cara da pessoa. Então, olha o Instagram dela que você vai ver que não tem como não ir com a cara dela. Não mesmo.
Fê, um beijo. Beijo. Gratidão, pessoas lindas. A gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau.